ROI Hunters, podcast para gestores de tráfego. Indicadores no marketing, uma questão muito discutida porque, no marketing digital a gente tem milhares de indicadores que a gente pode analisar, diferentemente do marketing tradicional lá, que não existem quase indicadores muitas vezes, ou é bem escasso. E aí a nossa ideia aqui hoje é falar um pouco mais ou menos uma pirâmide de indicadores que a gente tem aqui na V4 e na nossa experiência, e comentar um pouco do que você deve focar aí como um gestor de tráfego, quais são os principais indicadores e o que você deve ter realmente atenção na hora de otimizar e criar suas campanhas. Se a gente fosse fazer um exercício aqui, qual é a intenção da gente falar um pouco sobre esse assunto? É porque indicadores, a gente pode granular infinitamente essa questão e trazer um relatório com milhares e centenas de indicadores, e às vezes a gente se encontra numa maçaroca de possibilidades e não sabe muito bem para onde olhar. Então a nossa intenção aqui é fazer uma discussão para tentar criar um grau de prioridade desses indicadores. Vamos começar visualizando uma pirâmide na nossa mente e tentar enxergar quais são os topos dessa pirâmide, quais coisas que a gente deve olhar com mais foco, e aí a gente vai descendo nessa pirâmide para coisas que a gente, às vezes, não necessariamente vai precisar mostrar para o cliente, por exemplo, é algo mais que você, que vai ser o analista ali de mídia, vai estar olhando. Cara, eu ia falar que, assim, no fim do dia, na minha visão, só tem 2 indicadores que importam de verdade de marketing: volume investido e ROI. O resto é adicional. Cara, o que importa é o quanto você tá investindo, quanto o ROI tá dando. Porque, assim, se o seu ROI é negativo, não faz sentido investir nada, mas ao mesmo tempo não importa se tem um ROI de 10 vezes investindo R$50. Tipo, isso não vai mudar seu negócio, né? Então você tem que... o equilíbrio desses dois é o principal ponto. E o resto é como é que você garante esse equilíbrio, né? Porque, querendo ou não, você não tem poder de mexer no ROI diretamente. Tem que atuar nas alavancas dele para melhorar seu resultado. Eu ia falar que o ROI ele é exatamente a ponta dessa pirâmide, e logo abaixo a gente teria ali CAC e Lifetime, que são aspectos importantes para a gente avaliar. Por exemplo, até o ROI é um lance bem... parece objetivo, né? Mas a gente tem ROI, ROAS, usa a margem de contribuição para calcular, usa serviço. Tem muita gente com muita dificuldade para enxergar isso, ou até mesmo uma coisa que é muito contra-intuitiva, que é o ROI ser muito grande, às vezes não é um bom sinal, porque quer dizer que tu tá investindo pouco. Tá deixando dinheiro na mesa, né? É o que eu falei, cara. O que é melhor? Você investir R$10.000 por mês e ter um ROI de, 10 vezes que você vai ter 100 mil, ou você investir R$30.000 por mês e ter um ROI de 8 vezes, que é 25% pior, mas agora tá fazendo 240 mil. De via de regra, eu brinco que se você tiver com um ROI acima de 4, você tá deixando dinheiro na mesa. Cara, uma coisa que eu acho que todo mundo concorda é que qualquer canal, a tendência dele é sempre ficar mais caro. Você pode até conseguir ganhar alguma otimização, em algum momento reduzir seu custo nele no curto prazo, mas assim, a longo prazo, ele só fica mais caro, porque mais pessoas vão usar, tipo, mais distante daquele seu cliente core. Todas essas questões, elas, por natureza, né, por definição, no futuro vai estar mais caro. Então, gasta mais hoje, onde está mais barato, do que no futuro, onde vai ser impossível você ter a escolha de qual ROI, de o que você quer. Você quer crescer ou você quer ter ROI? Né? No curto prazo, geralmente, você consegue escolher. No futuro, você não vai ter escolha, cara. É o que der e é isso aí, acabou. Então, aproveita enquanto ainda pode. No fim das contas, ROI é que nem like. Ele não paga o boleto. No fim das contas, não adianta ter um ROI gigante que muitas vezes vai estar só mascarando o teu número ali. Eu lido muito com o pessoal aqui das franquias da V4, que normalmente eles me apresentam relatórios e pedem dicas e, onde eu devo focar, como tu acha e tal, eu tô indo por aqui, o que tu sugere? E muitas vezes eles vêm bastante orgulhosos, assim, pra comentar nas reuniões e coisas do tipo de, olha só, eu tô com ROI 15, eu tô com ROI 36, aí eu vou ver o cara investiu, sei lá, 500, 700 reais. Aí é fácil, pergunta, né? Exatamente. Eu pergunto, a primeira... 90% dessa venda é orgânico ainda. Não, até que não, até é venda direta do cara, traqueado, UTM e tal. E daí eu falo pra ele, tá legal, por que tu não investiu R$10.000? Ele, não, mas é que daí não sei se valeria a pena. Eu, tu tá com um ROI gigante, cara, vamos tacar dinheiro em cima disso, tá ligado? Cara, tem um exemplo legal disso. Eu vim do mundo de investimentos antes, né? Sim. E aí, recentemente saiu uma matéria sobre um fundo chamado Renaissance, do Jim Rogers. O que acontece? O maior investidor de todos os tempos, o Warren Buffett, ele teve um retorno de 21% ao ano, né? Histórico. E aí
Aí saiu esse fundo que os caras falaram lá e mostraram o retorno dele de 60% ao ano e falaram, cadê o Warren Buffett, não sei o quê, esse cara que deu 3 vezes o retorno dele. E aí, só que teve uma pegadinha, que era o seguinte, todo o lucro gerado pros cotistas do fundo do Renascença na história dele foi de, se eu não me engano, um pouquinho menos de 200 bilhões de dólares, o que é dinheiro pra caralho, tá? 200 bilhões de dólares é somente o caixa, só o caixa da empresa do Warren Buffett, ou seja, o lucro histórico inteiro do Renascença é o caixa que o Warren Buffett tem. Então, tipo assim, a galera vai lá e fala, mas ele deu muito mais retorno, cara. Beleza, quem gerou mais dinheiro no fim da conta? Quando você vai contar dólares, quem gerou mais, né? Um outro exemplo que deram é o seguinte, é uma conta de matemática pra galera. Vamos supor que você tem um investimento, você tá investindo 300 milhões de reais e você dá num fundo, esse fundo vai lá e dá 200% de retorno. Depois disso, o fundo recebe mais aportes e chega a 10 bilhões de reais de patrimônio e cai 25%. Se você fazer a conta de retorno, esse fundo ele teve um retorno de 100 e poucos por cento ainda. Mas se você fazer a conta de valor, dinheiro, esse fundo destruiu 1,9 bi. Então, tipo assim, quando você olha o retorno, cara, porcentagem não, é que nem eu falou, porcentagem não paga boleto. É dinheiro, é carro. É capital. Eu acho que o que acontece, o marqueteiro raiz não, mas o marqueteiro de origem, que é o publicitário, que a gente estava falando antes, que é o cara artista, né? Ele não tá acostumado a olhar para esses indicadores, então a gente vê muito o hábito de tampar o sol com a peneira. A gente falou do pouco do topo da pirâmide. Se a gente for pra base, a gente tem lá CTR, CPM, CPC, os indicadores mais deep ali de uma campanha, que no fim das contas não importam muita coisa pro cliente, pro principal stakeholder desse projeto. Ele quer ver aquela grana, fluxo de caixa livre. E tem muito publicitário, por exemplo, que acaba indo, obviamente, pro marketing digital, não tem muita escolha, e ele nem sabe o que é uma margem de contribuição, o que é um lucro bruto, lucro líquido, o que é um EBITDA. O cara nunca estudou esses aspectos financeiros. Aí ele olha, porra, deu like, deu clique. Ele apresenta isso no relatório. Isso, no fim das contas, não importa. O que eu gosto de fazer nesse cenário é o seguinte, eu sempre divido todas as minhas métricas em 3 níveis, né? Estratégicas, táticas e operacionais. Aí, tipo, estratégica, cara, é basicamente ROI e volume investido. Então, eu evito outras coisas. E o cálculo de ROI, que nem você falou, depende se vai usar margem de contribuição ou não. Você vai usar, tipo, como é que você vai calcular a margem de contribuição, todas essas questões. Acho que isso é papo até para outro episódio. Mas vamos lá. Chegou no conceito de como é que você vai calcular o ROI? Legal. ROI, imagem e valor investido, isso vira um estratégico. Aí se desce pra tática operacional. Cara, o que é tática operacional? Operacional é aquilo, é real time diária, é coisa que você olha e toma ação. Tático é coisa que você vê se você vai bater a sua meta estratégica. Então, assim, eu falo, cara, CAC, LTV, são coisas que eu olho elas numa frequência menor. Eu vejo, cara, na semana, como é que isso tá subindo, tá caindo, como é que tá a tendência. E no dia, né, dia a dia, hora a hora, eu tô olhando, cara, como é que tá meu CTR, como é que tá o volume de cliques, como é que tá a taxa de conversão da landing page, né? Então, acho que o primeiro ponto da pessoa é entender o seguinte, tá, qual que é o seu objetivo, esse estratégico? Quais são as ações agora que você, toda semana, você tem que revisar para direcionar? Porque não é porque você teve um dia de CPC alto, cara, você vai cortar, sei lá, às vezes foi o dia que o Lula foi solto, tá todo mundo agora prestando atenção em política, qualquer campanha que não seja política vai ficar cara. Então você tem que entender, ó, vamos reduzir aqui para semanal. E agora vamos pro dia a dia, que é no dia eu olhei aquilo, se aquilo não estiver bom, eu já vou atuar em cima. Acho que assim, o primeiro passo na minha visão é definir isso, cara. O que é estratégico, o que é tático e o que é operacional. E aí depois, um outro erro que eu vejo a galera fazendo é jogando a campanha pelo objetivo errado. Então se eu fiz, por exemplo, a campanha que o objetivo dela era gerar leads, eu entendo que é porque eu vou fazer esses leads, fazer outra coisa depois. Se eu tô fazendo a campanha de gerar leads, só que, cara, na verdade ela só tá me gerando venda, por exemplo, não necessariamente isso é bom. Porque o que eu vou fazer com esses leads depois? Se eu ia vender pra eles um outro produto mais caro do que o que eles estão comprando agora, o fato deles terem comprado agora pode me atrapalhar a vender esse produto que dá mais resultado, e vice-versa. Eu já vi gente fazendo campanha de venda, cara, não tá vendendo tanto, vai estar gerando lead pra caralho, mas e daí? Eu quero gerar venda. Assim como o contrário, eu vi lá, o cara, não, eu quero fazer uma campanha de video view pra ter mais acesso e fazer um cookie pull, e reclamou que a campanha de video view não tava vendendo. Eu falei, é óbvio que não, o objetivo da campanha não é vender, é gerar view de vídeo. É uma campanha de vídeo. Tipo, eu acho que assim, tudo é meio conceitos de entender, cara. Você precisa entender o que é um indicador para longo prazo, o que é um indicador para médio, o que é um indicador para curto prazo, qual que é o objetivo de cada campanha. Que nem você falou, ROI, por exemplo, que eu acho que é o mais importante quando você olha o marketing como um todo. Se eu tô fazendo a campanha de awareness, cara, é quase impossível mensurar ROI. Nem perde seu tempo. Você vai pegar uma parte da sua verba e entender que, olha, é importante no meu funil ter awareness,
então tô colocando aqui pra gerar e tá na conta. Se eu for caçar, não, só vou manter a campanha de awareness de maior ROI, quero ver você calcular o ROI dela. Esse lance, por exemplo, do lead, né, que é um muito comum, eu tô focando em gerar um monte de lead. E na maioria das empresas, isso é também, mais uma vez, um caminho fácil, né, de tampar o sol com a peneira pro cara provar resultado. Não, olha aqui, eu gerei um monte de cadastro, tenho uma lista. A gente recebeu vários e-mails aqui, João. Não sei se já recebeu algum direct assim, não, eu tenho 50 mil e-mails aqui, uma lista que eu gerei. O que eu faço com a lista? Tu devia ter pensado isso antes de gerar a lista. Agora eu não sei muito bem o que tu fazia. Depende pra que esse cara gerou, não sei o quê. Porque isso não tá no topo da pirâmide. Você tá se comunicando com esse lead? Pra que esse lead se cadastrou? É que outro problema não. O cara gera lead, gerou, entregou o e-book, a planilha, sei lá o que ele usou pra gerar e nunca mais falou com o lead. Então assim, cara, seu lead tem 12 meses que não ouve falar de você. Ele não é mais um lead, ele não existe. Já era, churn, pegar tudo de novo. Isso é uma coisa interessante que acontece aqui às vezes e a gente reforça também internamente muitas vezes, é que o cara ele tá gerando lá uma campanha de leads pra marketing direto, pra venda, e aí ele decide, tem a ideia de, não, vou fazer um e-book pra colocar antes e aí depois fazer a venda. O que faz sentido, né? Beleza, eu vou tentar alimentar o lead e depois vender. E aí ele nota que esse custo por lead dele baixou, sei lá, diminuiu 90% o custo por lead e ele fica deslumbrado. Vou focar toda a minha verba em divulgar e-book. De repente, já me falaram isso, né? De repente eu faço o seguinte, eu paro aquela campanha de lead de venda e eu foco tudo em marketing direto e elas em e-book e elas atendem esses leads de e-book. É tipo, não faz sentido. O cara se cadastrou para baixar um e-book. Ele não se cadastrou para receber um contato, não se cadastrou para comprar o teu produto. Coitado de quem tem que atender esses leads. Exatamente. Você tem que fazer toda uma automação de nutrição do cara que caiu lá que baixou o seu e-book, pra agora ele ter interesse no seu produto, né? Cara, assim, o mais óbvio que eu vejo é, tipo, tem duas coisas legais nisso que eu já passei, que eu vi. Cara, lead não vale nada até ele virar cliente. Daí ele virar cliente, na verdade, ele é um custo de manutenção do seu serviço de e-mail, né? Aí, beleza, você vai lá e vai trabalhar. Então, assim, cara, só tem uma campanha. Fazia muito isso de, cara, metrificar lead por lead magnet, por canal, os matches, quantos lead magnets o cara tinha. Eu tenho lá um lead magnet que ele me gera um lead a R$10. Só que, cara, eu vendo um produto de 1.000, tá? Só pra facilitar a conta. Só que esse produto de R$10, a cada 10 leads eu faço uma venda. Legal. Eu tenho um outro lead magnet que me gera lead a R$5. Só que nesse eu preciso de 30 leads pra gerar uma venda. Por mais que meu CPL seja metade, eu tô 50% mais caro por venda. O pessoal, ele só olha a ponta, tipo, falta a conexão do operacional, tático e estratégico, né? Cara, a CPL é uma parada operacional. O tático é o seu CAC, né? E o CAC, você tem que pegar quantos leads você gerou, o custo por lead desses leads, quantos viraram cliente. Você tem todo esse processo que o nego não olha. Assim, da minha experiência, eu entendo por que as pessoas fazem isso, e aí a gente tá aqui pra tentar ajudar elas a não errar por esse problema que é básico, assim, né? E muitas vezes é muito fácil, tipo, tá na tua cara o CPC, o CTR, o CPL, né? O custo por lead, etc. Todos esses dados estão ali na tua cara, tu sabendo mais ou menos o que é bom, um CTR bom, um custo por lead bom, o cara acaba focando nisso, porque é muito fácil. Controle, ele sente mais o exatamente, controle. É muito mais difícil eu pensar em qual que é o mas assim, o que é um CTR bom, cara? O que é um custo por lead bom? É relativo. Porque assim, se você não tá fazendo o seu cálculo de conversão de lead em cliente, você não sabe o que é um CPL bom. É tampar o sol com a peneira. É o cara achar que tá top porque é o que ele consegue ter controle. Se o cara chegar numa reunião com um stakeholder que, na maioria das vezes, não tem muita relação com marketing digital e já tem uma desconfiança, e tu chegar mostrando CTR, CPM, CPC, o cara vai perder paciência contigo, não é o que ele quer ver. E eu sei, mais uma vez, esse exercício de empatia, de entender as pessoas, às vezes o cara não tem, né, o acesso, o cara fica se fazendo pra abrir os números, a gente vê isso direto, mas, cara, isso é premissa. Se tu não tiver isso, não vai rolar. Eu dei uma mentoria pra um cara, foi uma mentoria pro bono pelo programa da WeWork, e o cara queria me contratar pra uma consultoria paga. Falei, beleza, bora, né, conversar, ver aqui a sessão de Discover, como é que vai ser. Aí ele falou, então, eu quero aumentar meus esforços agora nas plataformas de marketing pago, o SEO já tá bom, já tá gerando resultado, mas eu não tô investindo tanto quanto eu deveria em partes, porque eu não sei muito bem, por isso eu queria te contratar pra ajudar. Eu falei, legal. O cara, ele não integrava os dados de conversão dele com o Google e com o Facebook, porque ele falou que tinha medo de mostrar pro Google e pro Facebook quanto ele tava vendendo. Padrão. Não, é tipo... Padrão, isso aí Foi um exercício de empatia, eu tive que me segurar. Desculpa a galera que estiver ouvindo que pensa assim, mas na boa, são empresas, tipo, valem centenas de bilhões de dólares. Ele provavelmente não tá nem aí pro seu negócio. Simples assim, ele nem sabe que você existe, sabe? E acontece, cara. Muitas vezes a gente que tem contas ali que investem centenas de milhares de reais todos os meses ou semanas, às vezes, o Facebook não dá bola. Imagina pro empresário médio que investe... A gente investe centenas de milhares pra 300 empresas do Facebook e, olha, tem que implorar pra
dar atenção. Que implorar pra dar atenção, é foda. Imagina o cara que investe 500 ou que investe 10 reais por dia 10 mil, 50 mil, 100 mil, cara, pra te começar a fazer cosquinha na parada. O Google, a gente já falou aqui, o Google é a maior empresa de mídia do mundo. Fatura 180 bilhões, 90 e poucos por cento do faturamento é com Google Ads. E a segunda maior empresa de mídia do mundo é a Disney, com nem metade do que o Google fatura. Então tá longe de tu ser algo relevante. que os caras vão se importar. Uma outra coisa que costuma acontecer muito também é que vocês falaram do custo por lead, né? Eu vi uma vez, eu caí nessa pegadinha. O Facebook, em específico, ele tem aquela campanha de formulário, né? Sim. Geração de cadastro. Formulário do Facebook. Cara, gera um CPL incrível. Barbado. Só que o que eu não percebi, quando você deixou o e-mail automático, ele puxa o e-mail de login do Facebook. E pro público-alvo que eu tava atingindo nessa campanha específica, era um público-alvo mais velho. O que significa que o e-mail do Facebook desse cara não era o e-mail que ele olhava no dia a dia. Então, assim, meu custo por lead despencou. Só que meu open, meu clique despencou junto. Justamente por quê? Porque eu tô puxando um e-mail que não tem mais contato. Ou então, quando você otimiza uma campanha pra gerar lead, né? Usa aquele objetivo conversão cadastro. Aí o que eu vi, cara? Isso foi um truque que eu já dei ele algumas vezes, mas assim, eu mudei, coloquei lá fiz a minha landing page, testei a conversão dela, chegou no nível de conversão que eu queria. Eu tento trabalhar com no mínimo 30, mas geralmente landing page de lead chega acima de 50% de conversão. E fiz isso. No obrigado do lead, o que eu coloquei? Cara, eu coloquei uma oferta barata de R$10 pro cara virar cliente logo. E eu otimizei a campanha, jogando a campanha pra landing page de leads, mas otimizando ela pra iniciar checkout. Eu gerei o mesmo tanto de lead, com CPL muito parecido, só que muito mais clientes. Por quê? Porque agora o Facebook ele não tava não tava mostrando meu anúncio pra gente que vira lead. Ele tava mostrando pra gente que faz checkout. Então dentro do meu público ele otimizou, cara, aumentou muito a minha conversão fazendo isso. É por isso que, de novo, volta na importância de você entender qual que é o seu objetivo, o que você tá fazendo, onde você quer chegar. E aí você pensa em como que você otimiza, quais são os indicadores que você vai utilizar. Uma dor que a gente sente aqui muitas vezes é que o pessoal quer a campanha mágica, aquela campanha que é top, a campanha que funciona. Qual desses objetivos, João, é a que mais funciona? Cara, não sei, depende do teu negócio, depende do teu objetivo. E só uma dica aí pra quem tá ouvindo, pra quem é gestor de tráfego, que é o objetivo na maioria das vezes, né? Ali que o João comentou da campanha de geração de cadastros, do e-mail automático, fica a dica, a gente sempre coloca todos os campos manuais. Se eu não me engano tem um limite, mas normalmente tu vai querer uns 3, 4 informações da pessoa, bota tudo manual, tudo, qual é o seu melhor e-mail, qual é o seu WhatsApp. Do lead nativo, né? Exatamente, do lead nativo. Não a gente pegar chama, esse e-mail do Facebook. É que esse nome, na verdade, Denner, a gente chama de lead nativo, mas só a gente chama de lead nativo. É geração de cadastros, que o pessoal entende, eles ficam buscando lead nativo, não acho. É que é geração de cadastros, e aí a gente sempre bota os formulários manuais ali. É pior na conversão. Não. A única coisa que eu deixo automática lá é o nome da pessoa. O nome é mais isso fácil. O Facebook pega certo. O resto, e-mail e telefone, manual. na mão. Exatamente. Apesar que, cara, eu fiz alguns testes e telefone, celular, pra quando você vai fazer ligação, ele até funcionou bem. E-mail foi uma bosta. Assim, e-mail foi ridículo. Mas o celular, eu acho que ele funcionou bem, mas, cara, faz o teste. Se você vê que entre deixar na mão e deixar no automático não tá dando muita diferença, eu acredito sim que vai dar um resultado melhor deixar na mão, sabe? A conclusão desse assunto, eu acho que é bem fazer esse exercício, visualiza uma pirâmide de Maslow, mesma lógica da pirâmide, aonde lá no topo, como o João falou, tem esses indicadores estratégicos, botando o ROI ou ROAS como um dos principais, até uma pauta para outro episódio, ROI versus ROAS. Exatamente, e o investimento, né? O investimento que é importante, para não esquecer que o ROI... Precisa do investimento para calcular o ROI, não tem? Sim, certamente, mas cuida para não pensar no ROI alto como a métrica boa, mas sim um ROI certo. O ROI estratégico. Depois a gente tem esses táticos, CAC, Lifetime, e depois tu tem uma série de operacionais, leads, video views, CPC, CTR. Vai depender até da campanha que você tá fazendo. Tem muito indicador para analisar. E vai olhar pro topo da pirâmide. Bom, galera, então a gente chegou aqui no final. Se quiserem interagir mais e falar sobre growth, sobre métricas, sobre performance, segue a V4 no Instagram, @V4Company. Me sigam também no @JoãoVitor, sem C, é o Instagram mais fácil do mundo. E deixando a mensagem final aqui, lembre-se, ROI não paga boleto. O que paga de boleto é dinheiro. Então, preste atenção nisso. E eu sou o Guilherme Lippert, sócio executivo da V4 Company. Esse é o Daniel Lippert, fundador da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu. Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais.